Vamos falar sobre gesso, cal virgem, cal hidratado, o que é melhor, como vamos fazer esse teste para mostrar como é que sobe a dureza em carbonato. Enquanto isso, nós vamos iniciando esse vídeo aí, nós precisamos saber como é que ficou o som. Então, se você está entrando ali na live de hoje, quinta-feira, 8 horas da noite, bem-vindos à live. Diga o seu estado que você vai participar da live. Você entende o que significa dureza em carbonato? Esse kit aqui, dureza em carbonato, a importância dele. Poucas pessoas entendem o que significa dureza em carbonato, qual a importância dele. Então hoje nós vamos fazer uns testes bem simples aqui, ó. Usar bicarbonato de sódio, cal hidratado, cal virgem e gesso. Por que gesso? Porque o pessoal falou que gesso também altera a dureza em carbonato e o único jeito de descobrir isso é ponhando em prática. Então nós temos um balde com água aqui, o pH dele está elevado, mas a intenção nossa é só medir a dureza em carbonato. Qual desses materiais aqui vai alterar a dureza em carbonato. Enquanto isso, você vai compartilhando, vai avisando o seu amigo produtor que está aí para participar da live e aprender essa parte ali. Porque, por exemplo, cal virgem, cal hidratado é muito usado, tá? Gesso razoavelmente usado e bicarbonato de sódio muito pouco usado, tá? É muito específico o bicarbonato de sódio. Por quê? Porque o bicarbonato de sódio é muito valor agregado para você jogar num tanque escavado, por exemplo. A gente trabalha com bicarbonato de sódio, por exemplo, na produção de larva. Então, se você é um produtor de alivino, larva, bicarbonato de sódio. Por quê? Porque ele não agride a larva, diferente de cal virgem e cal hidratado. Eles são mais agressivos e acaba matando as larvas na fase larval, né? E o bicarbonato você pode jogar, não tem problema nenhum. E aí a gente vai descobrir se sobe ou não a dureza em carbonato. Então tá ali, convido você, todo shortinho hoje aqui, ó. Estamos aqui verificando. Quem entrar aqui, por favor, diz se o som tá bom, tá tudo ok com o som. Se tiver problema no som, você fala, ó, não tô te ouvindo. Se tá me ouvindo, então bora lá para nós continuar a live aí. Vou dar uma fuçada aqui, rapidinho aqui. Show de bola. Daí consigo ver os comentários aqui. Show de bola, show de bola, show de bola, show de bola. Tá bom o som? Opa! Apareceu o Lucas Schmidt aí. Ele tava esperando aí. Falou que queria as lives às 8 horas. O som ficou bom. Então vamos lá. Depois o pessoal vai vindo. Tem mais pergunta também? Se você tiver pergunta, aproveita. Vá fazendo agora, enquanto a gente vai fazendo. Né? Tem a pergunta de como combater os alivinos na tilápia, que seria a desova, né? O pessoal pede. Pediu porque eu passei a lona no tanque. Né? Que mais? Como fazer a limpeza de um tanque escavado, o menor custo para ter condições de criar peixe, né? Interessante, a gente não dava atenção a isso. Tilápias com 6 meses pesando 300 gramas é pouco, se sim, o que melhorar, né? Então umas questões aí que o povo tá pedindo aí. Então bora lá. Então, como aqui vocês virar esses copos aí, vamos fazer meleca nessa mesa aqui. Então o que eu vou fazer? Vou fazer mais ou menos os copos mais ou menos na mesma medida. E daí a gente vai adicionar produto neles, em cada copo. Se tiver uma pequena diferença, acontece. Enquanto isso, vai dizendo da cidade que você é. Aí a gente vai sabendo como é que nós estamos aqui. E se tiver pergunta, já vai fazendo ali pra gente já ir respondendo e saber quais as suas dúvidas. Então, vou pegar a medida aqui. A velhinha, minha mãozinha vai. Uma medida aqui, igualzinho. Vou começar com bicarbonato. Então, essa água é a referência ali. Depois eu faço a análise dela para mostrar para vocês como é que ela iniciou. É só para não perder tempo. Então existe o bicarbonato de sódio. Esse é um tamponante muito usado na produção de gado leiteiro, né? A gente usava muito lá na época. Então vamos usar 5 ml de medida. Jogamos ali. Cal. O tal do cal virgem.
Ou cal hidratado? Isso é cal hidratado. Cal virgem é. Lucas, qual a diferença de cal hidratado e cal virgem? Nós vamos descobrir em dureza em carbonato, que é a reação que ele dá. Né? Nós vamos descobrir. Mas a diferença física dele é que o cal virgem não foi hidratado, não foi posto água, e esse foi posto água. É a única diferença que eles fazem. A matéria-prima é a mesma e só incorpora-se água nele, né? Depois a minha mão tá queimada aqui. Quinta-feira, e aí? Como é que foi a virada do ano? Começaram a fazer coisa diferente? Ou estão produzindo peixe do mesmo jeito? Falaram que querem produzir? Vou pedir pro cameraman ver se tem pergunta. Então vai puxando lá para as perguntas. Eu posso botar sal grosso? Sal grosso seria o sal agropecuário. É, meu gesso tá meio empedrado aí, gente. Mas daí eu vou pôr um pouquinho mais de gesso. Pronto. Boa noite, Lucas. Posso jogar esterco de gado mesmo usando a sopa na água? Sim, deve, né? Não tem problema nenhum. Eu só vou precisar... Ih, bati aqui. Pode usar sim. Se a água não tá ficando verde, tem que usar. Tá faltando às vezes matéria orgânica ali no seu tanque, principalmente no começo. Né? Então vamos lá. Daí nós precisamos algo para mexer, mas fica gelo, fica gelo. A gente acha uma caneta, a gente acha um senso, alguma coisa aqui. Daí a gente agita a galera. Enquanto isso, lembra, o primeiro copo é bicarbonato, o segundo é cal hidratado, o terceiro é cal virgem e o quarto é gesso. Claro que essas dosagens são dosagens estratosféricas, né? Porque, por exemplo, nós jogamos 5 gramas num copinho desses de cal virgem e cal hidratado, num tanque escavado gasta 10 gramas por metro quadrado, né? Mas por que isso? Para você ver a reação que ocorre na água de uma forma mais rápida, né? Talvez, por exemplo, se eu jogasse 10 gramas em mil litros, você demora para ver. Aí a gente consegue ver quem vai alterar quem vai alterar mais rápido, né? Essa é a brincadeira para você aprender. Então, por exemplo, é assim que a gente descobre a reação, é pondo em prática. Tem muitas vezes você fica ouvindo uma coisa, por exemplo, o pessoal fica muito assustado quando a gente trata uma vez por dia o peixe. Mas por que você não está tratando uma vez por dia o peixe? Essa é a pergunta que eu faço para você. O teu produtor fez a biometria de 34 dias, ele conseguiu bater média de 8,5 gramas diários de ganhos. E na nossa região, nas últimas 2 semanas, ficou muito quente. E ele continuou tratando igual o peixe. Qual que é a diferença? Ele tratou 5 horas da manhã. Enquanto outros produtores continuaram lá entre 8 e 9 horas da manhã e começaram a restringir o trato. Eles tiveram que restringir o trato. Mas por que tiveram que restringir o trato? Porque a água estava muito quente, chega ao final do dia batendo 32, 33 graus. Mas o produtor que está mais atento, fala assim, vou tratar 5 horas da manhã e está colhendo o fruto hoje. E aquele produtor que acabou segurando o trato, qual que é a lógica? A lógica, o peixe não cresceu tão bem, vai talvez 3 gramas dia, 4 gramas dias. Então, essas são as coisas que você tem que lembrar. Então, primeiramente, vamos fazer a análise aqui da dureza em carbonato. As pessoas se confundem dureza em carbonato com alcalinidade, não é a mesma coisa. Então, dureza em carbonato, o KH é específico. Essa aqui é a água de referência. Cada gota vale 10. Então, já ficou rosinha. Não sei se vai conseguir aproximar aqui. Com brilho assim, ó. Já ficou rosinho, tá? Só pra vocês entenderem, já ficou rosinho. Né, Cília? Já ficou rosa. Beleza. Agora nós vamos pegar com bicarbonato de sódio. Deixa eu só lavar ele aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Bicarbonato de sódio aqui. Então, nós jogamos 5 gramas. Né? Meio que parelho. Só no último lá nós jogamos mais gesso lá, porque dá empedrado. Então, vamos lá. 1 gota. Ó, nem mudou. 2 gotas, nem mudou. 3 gotas seria 40 de dureza em carbonato.
4 gotas, 5 gotas, 6 gotas, 7 gotas, né? Vamos fazer até 10 no máximo, não vai acabar o meu kit. 8 gotas, né? Me perdi agora. 9 gotas. Ó, tá verde, mas não muda a cor. 10 gotas, ó. Então você imagina você aplicar bicarbonato de sódio numa água, como ele sobe a dureza. O bicarbonato de sódio, ele não sobe o pH, tá? Só que infelizmente o pH dessa água está alto. Devia estar ácida, mas está alto, né? Então se você tiver pergunta, vai fazendo sobre a live, sobre manejo, essas coisas, seu desafio que você passou, esse valor, no calor, alguma coisa assim, você pode fazer perguntas ligado aos alivinos, ligado a peixe gordo. Lucas, qual é o objetivo da live na quinta-feira? É você fazer pergunta para eu responder, para te ajudar. É o que eu consigo. Se você não se mexer e não fazer uma pergunta, eu não consigo saber qual é o teu desafio. Agora, se você pegar, aproveitar essa chance e pegar e mandar a sua pergunta, aí eu posso te ajudar, tá? Porque eu não tenho bola de cristal para saber quais são os desafios. Posso ter uma noção. Então agora vamos ver o cal hidratado. Lembrando que o bicarbonato passa longe de 10, mas em 10 gotas nós para. Ou seja, chegou em 10 de dureza, né? Ou seja, 100, né? 1 gota, 2 gotas, 3 gotas, 4 gotas, 5 gotas, 6 gotas, 7 gotas, 8 gotas, 9 gotas, 10 gotas. Pode ver, também já começou a ficar verde, mas não ficou raso. Então, vocês conseguem aproximar? Então você vê já que como alterou a dureza em carbonato. É muito alto, né? Porque usamos doses extravagantes. É proposital essa dose? Sim, é proposital. É para vocês verem que tem reação. Calcário ia dar reação? Não ia dar reação. Já fiz vídeo mostrando o calcário, por isso que hoje eu peguei gesso. Para vocês verem que o pessoal está usando bastante gesso agora. Tá? O meu gesso agrícola aqui, vamos descobrir se ele altera. Agora vamos para o cal virgem. 1 gota, 2 gotas, 3 gotas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 gotitas. Ficou verdinho também, não mudou de cor. Olha aí, cal virgem, cal hidratado, bicarbonato de sódio, todo mundo altera a dureza em carbonato que nós queremos, né? Então, lembrando, água de início estava em 1 gota, né? Eu vou até dar uma chance ali para o gesso. Eu vou mexer ele um pouquinho. Está meio empedrado meu gesso aí, gesso agrícola. Então, vamos lá. E aí, vocês acham que o gesso vai dar reação? Hein? O Silvio ali fazendo a pergunta. Lucas, o aerador de pá ideal é colocar próximo à entrada de água? Uma boa pergunta. Cada um trabalha de um jeito. O que eu faço com o aerador de pá? Eu faço a água entrar em circulação. Então o objetivo do aerador de pá é fazer a água entrar em circulação. Se a água entra aqui e o aerador de pá empurra a água para cá, melhor ainda, com certeza. Porque daí pega a água crua, eu imagino, né? Uma água crua ou água que cai de um outro tanque e você já começa misturando ela. Tá? Então, mas o ideal do aerador de pá é fazer entrar em circulação ela. Você tem que fazer o tanque a água entrar em rotação. Tá bom? Agora. E agora? Não, mas tá muito fácil para vocês. Eu aqui. Não tem mais pergunta, não? Não consigo ver. O cameraman voltou. Lucas, como deixar minha água verde, né? Então, por exemplo, o que não faz a água ficar verde? Aí você descobre, aí você vai poder descobrir o seu caminho, né? Por exemplo, excesso de renovação. O que é excesso de renovação? Tem mais de 1 ou 2% de renovação, ou seja, você tem às vezes uma mina de água dentro do seu tanque, você não tem o controle de entrada de água, então vaza muita água fora, tá? Se vem do rio e você liga a bomba, você tem como desviar, é só você desviar um pouco a água para parar de renovar tanta água, e daí vai precisar inóculo, né? E matéria orgânica, né? Que nem o Vanderlei pediu ali, se podia pôr estérico de gado no tanque, né? Mesmo usando a sopa na água. Exatamente, pode. Mas aí tem que verificar a sua
questão de renovação. Às vezes a renovação está muito alta. Você vai jogar esterco ligado, vai ficar um pouquinho verde, assim, em 3, 4 dias vai ficar de novo transparente, aquela água mais crua, mais parecida com essa aqui, né? Com água bem crua, né? Então tem que ter esse cuidado ali. Então isso que muda, sabe? Então, por exemplo, assim, vou receber um alivino. Pior que tá no meu celular ali, tá fazendo vídeo aí, tá fazendo online. Vou te mostrar, o produtor mandou um vídeo, uma água verde, 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 coisa mais linda. E ele pegou e me mandou uma seguinte pergunta. Lucas, por que quando liga o aerador a água fica tudo branca ao redor dele, parece que jogou cal? Daí eu expliquei para ele o seguinte, isso acontece porque houve muita produção de fitoplâncton, então o fitoplâncton produziu muito oxigênio, deu muita reação química. A água lá, ele mediu, passou de 14 de pH, mas ele deixou o dia inteiro desligado aquela água, né? Então o que aconteceu? Não mexeu a água, né? Então deu uma hipersaturação. Tá? Isso chega a passar de 200% de saturação, ou se você pegar o oxímetro e for lá medir, passa de 20 mg por litro naquele momento, é um negócio assim. Qual que é o problema disso? O problema disso é que tem uma hipersaturação lá, e daí ela não fica. Porque, por exemplo, o ambiente está com 8 mg de saturação possível. Lá está dando mais que 20, 22, 25 mg, ele vai oxidar. A molécula do oxigênio não gruda na água, então ela oxida. Esse é o problema. Por isso que foi orientado a ele, por exemplo, você tem que ligar o aerador durante o dia mais vezes, né? Cada hora mexer 5 minutos para misturar a água de baixo com a de cima, e daí sim chega o final do dia bater 9, 10 miligramas de oxigênio por litro. Só que daí está do começo ao fim cheio de oxigênio no seu tanque, uma bateria bem carregada. No caso dele, deixou totalmente desligado o dia, ficou carregado meia bateria, nem meia bateria, dá 30% da bateria. A superfície ali de 50 centímetros mais ou menos é o que mais carregou. Depois abaixo disso não carregou mais. E daí, como é excesso saturado, né, hipersaturado, e o ambiente está 8 mg, ele vai perder 12, tá? Então dos 20 lá, tira 12, ficou 8. E esses 8 derretem rápido, né? E aí? Água turva pode interferir na alimentação e ganho de peso dos peixes? Vamos já responder isso aqui. Vamos já vou te falar, fica aí. Vamos só terminar isso aqui, né? Então aqui tem o gesso, aí nós vamos ver o gesso agrícola se ele altera a dureza em carbonato. Por que a dureza em carbonato, Lucas, é tão importante e você está mostrando novamente e está pegando meu pé, essa minhaca de dureza em carbonato? Porque essa kit aqui mede o cálcio necessário para o peixe e para as bactérias, para o fitoplâncton, para todo o ecossistema do seu tanque. Todo ele é beneficiado quando a dureza em carbonato estiver em 30, tá bom? Se estiver abaixo disso, a tilápia sofre. Então vamos lá. 1, 2, 3 gotas. Houve alteração. Houve alteração. Só que você viu que nós usamos um pouquinho, vamos dizer que fosse 5. Você viu a quantidade de gesso agrícola que você vai ter que usar no seu tanque para ter alteração? E deu só 3 gotas. Tá, eu vou até repetir a dose ali. Vou te mostrar aqui. Vou usar água de origem ali para você entender. Para você ver como o produto... Ixi, ficou um pouquinho mais embaixo. Daí já respondemos essa parte de água barenta lá. Ó. Ixi. Não vai dar uma gota muito. Uma gota. Ficou rosinha. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ficou rosinha já. Rosinha. Então uma gotinha. Água de testemunha ficou rosinha. Vamos voltar lá no gesso aí. Agora não vou mais agitar ele. Vamos lá. Uma gota. Olha. 2 gotas. Ou seja, 20. Começou a ficar rosinha. Vamos dar uma terceira. Ficou rosa. Significa que deu 30. O que isso mostra para nós? Gesso altera a dureza em carbonato? Altera. Né? Só que você calcula ali num copo de... Se eu não me engano, esse copo é de quantos? Rapariga, quantos ml é esse copo aqui? Deve ser de 500. Vamos supor que o copo é de 500 ml e tem 250 ml de água. Para ter uma alteração de 2 pontos, vamos supor que de 2 pontos eu gastei 5 gramas em 250 ml. Agora precisar uma boa calculadora.
Então você imagina em 1000 litros de água, quantos gramas vai precisar? Vezes 4. Então se foi 5, 20 gramas por litro. Ó, vai precisar 20 gramas de gesso por litro. Então cada 1000 litros vai precisar 2 kg de gesso para você alterar a dureza em carbonato. Mas se eu não estiver enganado, a minha matemática da cabeça funcionar é isso. Tá? Cada litro vai precisar em torno de 20 gramas e cada 1000 litros vai precisar 2000 gramas, que é 2 kg de gesso para cada 1000 litros. Ou seja, você precisa aplicar 2 kg de gesso para cada metro, mais ou menos, para ter uma alteração da dureza em carbonato. Aí você imagina como é forte os outros produtos, como cal virgem, cal hidratado e bicarbonato. Teve uma alteração que nós paramos de medir em 10, né, porque o reagente ia acabar estragando, mas passa em 10, então é tanta reação, que nós tínhamos que diluir tanto, pôr numa água, um balde muito maior, tipo em 100 litros, e ainda dá muita alteração. Então por isso que quando a gente fala assim, usa 10 gramas de cal virgem por metro quadrado, é suficiente já para causar uma reação no tanque. Imagina, 10 gramas, aqui nós usamos 5 gramas, aqui usamos 5 gramas de gesso. Então eu vou falar assim, gesso altera a dureza em carbonato? Sim, mas só que qual a dose que vai precisar? Vai dar, meu Deus do céu, vai dar quantas 1000 vezes a mais comparado com cal virgem e cal hidratado. Qual é a vantagem do bicarbonato e gesso? O gesso não altera o pH. Ele não altera nada do pH, tá? Eu posso até tentar fazer análise de pH agora, mas o problema é que essa água aqui é o Croix. Mas vamos responder então a pergunta. Eu vou ler de novo. A água turva pode interferir na alimentação e ganho de peso do peixe? É o Pedro, né, que fez a pergunta. Não, não é a água turva que vai interferir no ganho de peso ou ganho de crescimento do peixe. É você não ligar o areador. Então, por exemplo, quando a água está turva, o que acontece? Acontece o seguinte, não tem oxigênio naturalmente produzido por fitoplânctons ou planta. Então, por exemplo, mesmo um dia mais ensolarado que você tiver, ainda assim não vai produzir oxigênio naturalmente. E daí teu peixe não vai crescer devido a não ter oxigênio. Então a gente já pegou muitas propriedades com esse desafio. Qual o desafio? Chegar lá 2 horas da tarde, um sol radiante, e vai lá medir oxigênio, não passa de 2,5, plena luz do dia, porque a água está turva. Tá? Então a água turva significa que não tem oxigenação natural, tá? Não tem nada natural, e daí esse é o problema, tá? Vocês entenderem. Então vamos medir o pH aqui, mas nós não vamos conseguir medir, mas vamos tentar. Tinha que ter o pH de fita, ia ficar melhor. Esse kit é 2 gotas. Ele só vai ficar, todo mundo vai ficar azulão. Vamos ver se vocês conseguem ver um azul. O mar é azul. Esqueci a música. Entendeu? O rei dos peixes. Rei dos peixes, não entendi ali. Mauro, não entendi o rei dos peixes aí. Deixa eu ver, tem mais pergunta? A levinas de 1 grama com aerosolamento correto tem que engordar quanto por dia para estar tudo ok? Rapaz, isso é uma pergunta difícil. Deixa eu medir o pH ali. Como é que eu vou responder a você? Eu vou te responder, mas vai depender muito da época do ano, né? Por exemplo, ano retrasado, né? Que ano passado era 2023, já estamos em 2024, né? Então 2022, finalzinho do ano 2022, nós alojamos o peixe de 0,8 gramas em 33 dias, claro, com 10 peixes por metro só, atingiu 50 gramas. Então, se você quiser ter essa base, mas cada ano muda de ano, tá? Então, porque temperatura de água, tudo essas coisas assim. Você pode ver que está bem alto esse pH, isso que passa longe de 9. Está um azul forte, forte, forte. Então, por exemplo, assim, normalmente vai depender. Agora, por exemplo, assim, vou fazer um berçário, não vai conseguir atingir isso, né? Aí vai diminuir um pouquinho. Quanto mais peixe por metro, ele vai segurar um pouquinho, né? Mas vamos falar assim, lá nos primórdios, eu acho que estava com 30, eu não lembro agora se estava com 50 ou 35. Até 40 dias, daí você tem que falar assim, no máximo 45 dias tem que dar batendo 50 gramas, se tu alojar, né? Se tiver bem adensado.
com 96 peixes por metro, por exemplo, que nós tínhamos lá. Então, tem que cuidar disso aí. Meu tanque tem 30% de entrada de água diária, isso é ruim? Depende do peixe que você criar, tá? Então, você tem uma renovação de 30%, não tem como criar fitoplâncton. Aqui não tem, mas é muito difícil, porque vai lavando o fitoplâncton. Daí depende do peixe que você tem, que você quer criar, né? Mas assim, eu quero produção de tilápia, ela gosta muito de água verde, então com fitoplâncton. Então essa é a questão. E você tiver como controlar essa entrada, fecha essa entrada, vai reduzindo essa entrada e você vai ver que a água vai ficando verde. Aí você controla a entrada, eu quero mais entrada, menos entrada e vai controlando, né? Então aqui vamos para o gesso, né, que foi posto o gesso. É que a água é muito azul também. Aí todos ficaram azul, não vou conseguir sem o... Porque esse kit aqui não marca mais. Tinha que marcar mais. Porque aqui também tá bem. Ó, por isso que a gente não consegue mostrar pra vocês, porque a água de teste já é um azul, né? Infelizmente não tenho pH de fita, eu vou ficar devendo dessa vez pra vocês, né? Então vocês entenderam ali o que o gesso funciona. Ele muda a dureza em carbonato, mas a dosagem é bem mais diferente comparado ao bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio a gente usa na produção de larvas e alevinos, pré-alevinos. Sei que o contexto é outro, mas me fala sobre a pneumonia dos peixes. Não, pelo contrário, gente. Faça pergunta. O contexto dessa live é você fazer pergunta, tá? Referente a peixe, tilápia, que a gente tenta dominar ali, tá perfeito, tá? É isso que a gente quer. Porque quinta-feira aqui a gente cria esse cronograma para tirar dúvidas, né? Dúvidas. Pneumonia de peixe. Ela ataca várias vezes. E daí agora vocês vão entender por que eu bato tanto em cima em dureza em carbonato. Pneumonia de peixe geralmente acontece, ou doenças, a grande maioria de doenças acontece quando a dureza em carbonato, no caso esse kit aqui, a gente pingar só dá 2 gotas, seria 20, tá? E daí quando a gente pinga 3 gotas, está em 30 ou 40, o ideal é 30, tá? Sinalizado, ideal 30 até 40, até 50, não pode subir demais. Por exemplo, que nem esse aqui, uma água acima de 10, o pH ele não se altera, ele fica estratosférico, ele fica acima de 9,5 para você ter uma noção. Então é judiado, né? Então por isso você tem que cuidar da dureza em carbonato. Ele não é igual à alcalinidade. A alcalinidade, se você ler estudos, pesquisa em Google, tem que cuidar disso, não vai começar. Ele vai dizer, a alcalinidade 150 é ideal, 200. Tá? É o outro kit. Esse aqui é dureza em carbonato, é 3 gotas, ou seja, 30. A gente fala 30, para você ter uma noção, né? Lembrando, é 5 ml. Então, por exemplo, o que causa muito pneumonia na tilápia, ou seja, branquimicose, tricodíneos, depende da época, tudo, está muito ligado ao pH da água e dureza baixa. O que é um pH baixo? Abaixo de 7. 7 é neutro. Lucas, então quer dizer que eu tenho que deixar o pH em 7? Não. Você não tem um controle, só que você não pode deixar ele baixar de 7. A gente lá, por exemplo, não baixa 7,5, né? E também não controla ele a só 7,5, porque ele tem tanto fitoplâncton, ele chega a bater 10, chega a bater 11 no final do dia. Então isso que altera muito as condições ali do teu peixe ali de caso de pneumonia no peixe. Temperaturas frias também, começa a dar aquela oscilação de temperatura. Aí você vê, por exemplo, peixe ao redor do areador, em plena luz do dia, você mede com o oxímetro lá que está 4 ou 5 miligramas e o peixe está perto do areador, isso são sinais de pneumonia. A pneumonia, ela nunca ataca de uma vez só. Tipo assim, você foi hoje e amanhã está tudo morto. Ela dá 2 a 3 dias de sinais antes de começar a virar. Ela está cada vez mais potente, vamos falar assim, está mais rápida. Antigamente passava uma semana lá, o peixe morria 1, 2, 3, 10, 100... até você chamar alguém, até pensar em fazer alguma coisa, até... Tinha tempo. Hoje, 1, 2, 3, virou. Tá? É muito rápido. Acontece muito em transporte. Então, a pergunta é muito boa. Por exemplo, você vai receber um juvenil. Ele é muito propício para ganhar pneumonia. Vamos falar assim. Por quê? Ele já vem de um estresse de carregamento. Ele é adensado no caminhão, assim, e depois é largado. Aí você não faz protocolo. Quais são os protocolos que você pode fazer que ajude
a controlar as pneumonia. Aí vem o cal virgem ou cal hidratado, ó, né? Não sei se vai conseguir ver a diferença dos dois fisicamente. Vê se tu consegue filmar ali. Opa! Não vai dar pra ver. Mas tu pode ver que um é mais branco e o outro é mais escuro. O branco que foi hidratado e o escurinho assim, mais marronzinho, é o cal virgem que não foi posto água. Indiferente qual você escolher, tá? Você jogando, ó, escute. Você jogando 10 gramas por metro quadrado é suficiente para limpar todas as brânquias dos peixes. Então, o cal virgem é tipo quase um mercúrio e é um expectorante na questão pneumonia, porque ele limpa as brânquias. Então, se tiver tricodiniase, que tiver coisa, branquimicose lá querendo incomodar, o cal virgem dá aquela lavada e ajuda. E o sal é para a questão do estresse da tilápia. Então, por isso que a gente bate o protocolo. E eu falo para você, o cara que entrega a olivina, não tenho aqui, mas o bactericida, conhecido como Thymosin, né, deveria ser muito usado e não é, né? Por quê? Porque o produtor de alivino, daí, assim, às vezes você vai falar assim, pensamento lógico, mas o cara, produtor de alivino, ele tinha que saber dessas coisas. Não, porque ele pega, entrega o peixe e a responsabilidade fica para você. Então você tem que saber o que fazer. Esses protocolos você tem que pegar e agir. O peixe já é seu. A partir do momento que descarregou do caminhão e o peixe saiu nadando e está tudo ok, a maior responsabilidade é tua. Se ele veio saudável, é tua. Mas o que acontece? Descarrega do caminhão, você não faz nenhum protocolo, você não aduba a água. E depois de 7, 14 dias começa a morrer peixe, aí você quer ligar para o cara, produtor de alivino, né? Cada caso é um caso, já aconteceu dos dois casos. O caso do produtor ser relaxado e não fazer o que precisa ser feito, e aconteceu do produtor de alivino entregar um peixe meia boca. Sempre tem os dois lados. Mas eu falo para você, eu já recebi já os dois jeitos, o meia boca e o normal. Só que como eu faço protocolo, o meia boca a gente recuperou, não deu problema nenhum nele, só exceto o inverno, né, por causa do fígado estava destruído, mas no momento da entrega morreu um pouquinho, mas nada muito fora do normal, mas um pouquinho assim, do meu normal era um pouquinho afora, mas como a gente fez o protocolo tudo certinho, não deu problema depois, nessa parte. Entende? Então o protocolo, esse cal virgem e sal e usar um bactericida antes de descarregar ele, climatizar, gente, é uma guerra. Aí vai lá, mede a temperatura da caixa e mede a temperatura do tanque. Não, tá a mesma coisa, já descarrega. E o pH tá como? Transporte de peixe, geralmente o pH é ácido, é abaixo de 7. E geralmente quando chega no seu tanque está acima de 7 ou 8, depende do horário de chegada. Por exemplo, chegou lá depois do meio-dia, 4 horas da tarde, o pH vai estar sempre mais alto que de manhã cedo. Tá? Aí, chegamos lá, né? Chegamos lá para nós descarregar o alivino e você não ligou o areador. Tá? Dias desligado o areador lá. Tem que ligar uns 2, 3 dias antes da noite para deixar o negócio fluir, para realmente funcionar. Para chegar uma água homogênea, aí o cara que chega lá com o alivino, você fala assim, não, tem que climatizar. Aí você fala para ele que tem que climatizar e climatiza. Toma suas atitudes, você é responsável, né? Qual é a melhor forma de fazer o teste de água? 5 ml ou 10 ml? Tá, qual que é a diferença? Deixa eu só tomar um copinho de água aqui. Senão a gente fica com a boca seca ali. E daí a gente fica rouco. Enquanto isso, você vai compartilhando aí a live. Delícia. Então, por exemplo, o kit. Tá aqui. É original, veio assim. Com esse kit. Tá escrito 1 e 5. 1 e 5. Desculpa, 1 e 2. As informações que eu passei a vocês é nesse primeiro risco. Para que serve o segundo risco? Para ser mais exato. Tá? Por exemplo, vamos ver se vai dar certo ali. O gesso vai nos ajudar para mostrar. Se eu pegar no segundo risco, aí vale só a metade. Vamos na prática. Como assim só a metade? Aí uma gota não vale 10, vale 5. Porque eu dobrei a dose. Então, sempre o risco de baixo. Se fazer de 5, você gasta o dobro do produto, mas fica mais exato. Vamos lá ver. Uma gota. Dá mais trabalho, né?
2 gotas. 3 gotas. 4 gotas. Aqui depende, daí se ele cair 25. 5 gotas. Esse não dá. 6 gotas, mas não é 60, é 30. Olha, fica um pouco mais exato. É essa a diferença. Então, na verdade, ó, é 35. Não sei se conseguiu entender. Foi 6 gotas. Foi 6 gotas? 7 gotas. Então, 35. Estou me confundindo ali. Aí é para ser mais exato. Mas vai por mim, não vai pela exatidão ali. Que a natureza ela não é exata. Tá? Quando você entender que a natureza trabalha com desequilíbrio e não com equilíbrio, só o homem quer o equilíbrio, aí você entende. Porque, por exemplo, a tilápia, ó. Por que deu pneumonia na tilápia? Porque houve um desequilíbrio. Que desequilíbrio? O pH ficou mais ácido e houve um estresse. Teve um desequilíbrio do ambiente. Né? Então, o normal é aqui, ó, na primeira gotita, no primeiro risco. Daí, cada um vale 10. Por isso que se você pegar o segundo risco, aí por isso que às vezes acontece, o pessoal fala, não, minha dureza está em 60. Tá, mas você pegou 5 ml ou 10 ml? Ah, peguei 10 ml. Não, daí ela está em 30. Então tem que ter esses cuidados aí. Qual o melhor jeito para reduzir amônia? Assim, para responder assim do jeito que você fez a pergunta, fica fácil. O melhor jeito é usar um bioremediador, é rápido, fácil. Só que o bioremediador, ele tira a amônia e sobe o nitrito, tá? Essa é a questão. Então, esse é o detalhe. Por exemplo, nós estávamos num produtor e ele pega e tem problema da amônia. A amônia está muito ligada assim à renovação. Se você exagerar na renovação, a amônia não desaparece. Você pode dar a descarga. Daí, por exemplo, como é que surgiu esse manejo de descarga? Você tem que entender esse processo. A descarga ocorreu antigamente, há uns 20 anos atrás. Não vou saber qual foi o autor, né, o cara que teve essa visão, essa inteligência no momento. Porque o tanque não existia areador. Eles orientavam 1,5 m na comporta e 1 metro no tanque mais raso. E nós dificilmente criava tilápia na época na nossa região. Era mais carpa, esses outros tipos de peixe, menos tilápia, né? O que acontecia? Deu amônia, tinha que se fazer alguma coisa, não moria o peixe. Porque a amônia faz que pare, dificulta a respiração da tilápia. Imagina esse quarto aqui cheio de fumaça, né? Então você imagina agora, tá cheio de fumaça aqui. Se eu tenho uma janela aberta aqui, vocês não vão ver, mas depois o cameraman volta, né? Ele mostra a janela ali para vocês. Se nós fechar essa janela ali e encher esse quarto de fumaça, aí eu vou começar a tossir, vou aguentar por um tempo e vou desmaiar. É a lógica. Mas essa janela, imagina que a janela aberta seria mais ou menos o seguinte, um areador ligado. Então, a amônia não mata peixe. Eu já provei isso, só que as pessoas não acreditam. Eu já deixei a amônia em mais de 20 ppm, já deixei nitrito em 15 mg por litro e não deu problema. Demorei o peixe. Mas qual foi o segredo? Deixar muitas janelas abertas, tá? O que nós fizemos com isso? Deixar muito o aerador ligado, deixar 24 horas ligado e não importa se tinha oxigênio não. Porque precisa estratificar, precisa incorporar uma molécula de oxigênio nova que vai se misturando e tirando a amônia. Só que o nitrito fica, tá? O nitrito ou amônia. Então, você, por exemplo, uma forma é usar um bioremediador. Você vai controlar a amônia, mas só que mede o nitrito. Que vai subir o nitrito. O que a gente percebe? O nitrito, se você aumentar a renovação, vai lavar o nitrito. O nitrito sai. A amônia não sai. Tá? Então o produtor falou, tem muita amônia, vou fazer mais renovação. Eu falei, não vai ajudar, vai só piorar. Então tem bioremediadores. Nós temos um produto chamado sopa na água, que controla a amônia e o nitrito. Só que existe sempre um limite físico. Qual que é o limite físico? O físico do ambiente, que, por exemplo, a gente não pode ultrapassar mais de 120 gramas por metro quadrado de trato, ou seja, 1.200 kg por hectare de ração, dia. Esse é o limite físico de um tanque, mais ou menos, na grande maioria. E tem tanque que aceita 1.400 kg por hectare e tem tanque que aceita só 900 kg por hectare. Tanque é tanque, são bactérias locais. Com a sopa na água, então a gente controla amônia e nitrito.
Ah, não quer dizer que eu não posso tratar mais. Não, você vai poder tratar mais, só que vai acontecer o seguinte, perde seu controle. Porque tem muita matéria orgânica introduzida, não vai ter bactéria suficiente, não vai ter oxigênio suficiente, vira um ciclo vicioso e não consegue fechar o ciclo natural das coisas para estratificar a amônia, ocorrer todo o processo da amônia, nitrito, nitrato, né? E vira essa bola de neve. Tem açude com 60 centímetros de lodo e isso limita enquanto alojamento de peixe por metro. Na verdade, Adriano, não é que vai limitar o alojamento. Vamos falar assim, vai aumentar o teu consumo de energia para produção. Vou pegar mais uma aguinha aqui. Meu cameraman voltou agora, né? Tava querendo mostrar a minha janela ali, mas... Então, por exemplo, aqui a janela para vocês verem. Essa janela é o nosso areador, ó. Isso aqui é o nosso areador, né? Precisamos de vento, ó. Vento. Cachorro do vizinho latindo. Então, por exemplo, o que eu percebi? Qual o teste que eu fiz? Eu peguei e não limpei o tanque, sabendo, tendo consciência disso. Tem o oxímetro. Quando chegou-se o final do lote, eu tive que pôr um areador a mais naquele tanque de 1.500 metros quadrados comparado ao lote anterior. E cada ano que eu não limpava, eu tinha que pôr um a mais. Por quê? Tem muita matéria orgânica. Então, por exemplo, tem o lodo 60 centímetros, está até aqui no joelho, né? Não tem problema para o peixe. Tu vai ver que tu vai fechar o tanque, a água vai ficar verde, porque tem matéria orgânica, vai ter inóculo, já fica logo beleza. Só que o consumo vai ter bastante de oxigênio, pelo caso dessa matéria orgânica, desse lodo ele consome. Só isso é o problema. Aí quando vê nos frigir dos ovos, sai mais barato você pegar, limpar o tanque todo ano, se possível, claro, se dá o tempo. Se não dá um jeito de fazer, dá tempo. E tirar esse lodo ali e daí alojar o peixe. Né? Então por isso que, qual que é o maior custo-benefício que tinha pergunta ali sobre limpeza de tanque? É esse. É você limpar todo ano porque é rapidinho, tá limpo. Agora se você deixar 2 anos, 3 anos, aí o dinheiro que você ia ter, você economizou na máquina, você já gastou em energia. E outra, se sair energia, dá pane no painel elétrico teu, vamos falar assim, tem energia, não é a distribuidora que falhou. E teu painel falhou, e o alarme tocou, não tinha ninguém em casa, não tinha alarme, e deu fuzuê, e você tem matéria orgânica, tem menos tempo de oxigênio no seu tanque. Porque ela vai consumir, ela não para. Aí se o tanque está limpo, tem mais tempo de resposta que a gente fala. O tempo de resposta é assim, apagou, saiu energia ali, está sem aerador, quanto tempo o peixe aguenta sem ter interferência humana, jogando oxigênio em pó, ou dando um jeito lá de madrugada, emendando fio e fazendo o cacete lá para voltar a energia. Boa pergunta ali o Douglas. Não peguei o começo da live, desculpa, tá perdoado. Melhor para aumentar a dureza em carbonato, cal hidratado ou cal virgem? Tem que depois do final da live você tem que ver, brincadeira, ou calcário. Calcário não altera a dureza em carbonato. Vai ser, na verdade, não sei se vai dar igual ao gesso. Tinha que ter posto ele aqui para ver. Mas é dose estratosférica. Tá? O calcário altera o pH, ele aumenta o pH. O gesso não altera, né? Cal virgem altera, cal hidratado altera. Então o que a gente trabalha? Cal hidratado, cal virgem para alterar a dureza em carbonato, porque a dosagem é muito pequena, 10 gramas por metro quadrado. Poderia usar o bicarbonato aqui também, só que daí vem a questão. Por que eu vou usar um produto que custa acho que 132 reais o saquinho, uma coisa assim, e outro me custa 19, depende da tua cidade, 20. Os dois pesam a mesma coisa na hora da compra. Tá 4, vamos falar assim, é 4 vezes mais caro, né? Ou seja, eu compro 4 saquinhos a mais comparado a comprar um saco de bicarbonato. Então eu tenho 100 kg a mais de cal virgem comparado a ter 25 de bicarbonato. Qual a diferença dos dois? O preço. E bicarbonato não limpa as brânquias, ela não limpa o pulmão da tilápia, ela não faz esse processo. Por isso que a gente usa na produção de larva, quando a gente quer subir dureza em carbonato, lá do tanque elevado, dureza em carbonato. Cal virgem altera o pH
e sobe a dureza em carbonato, e é barato, e limpa as pulmão das tilápia, tá bom? Então ele limpa o pulmão. Calvígio ou hidratado, indiferente. Deixa eu puxar o celular aqui. Rodnilson, vai ter que repetir ali, não entendi. 120 kg de ração para cada 1000 metros, é isso? Sim, isso. É um limite físico, tá? Mais ou menos aí, esse é o limite físico. Limite físico que eu, pelas minhas grandes pesquisas que eu fiz e fiquei acompanhando ano a ano, daí chegou o final do lote, daí tem como eu anotei tudo no grupo do WhatsApp, fiz um levantamento de banco de dados, eu cruzei os dados, né? Demorou horas e horas para chegar a isso e respondo vocês em questão de 10 segundos. Então, por exemplo, se você põe 15 peixes por metro ou 20 peixes por metro, você vai ultrapassar esses 120 kg por 1000 metros, entende? E daí você fala assim, eu não consigo controlar amônia, não consigo controlar nitrito, não tem o que controle. Aí o que eu fiz na época que eu tinha 25 peixes por metro? Eu peguei, aí eu comecei a pegar água de decantador e jogar lá e trocar essa água a mais. Mas não é uma água crua, é a água que vinha de todos os outros tanques, pegava e renovava mais para controlar a amônia e nitrito. Senão não tem. Por isso que eu consegui pôr 20 ppm de nitrito, 20 ppm de amônia nesse tanque, com 25 peixes por metro. Comia praticamente normal, variador ligado, uma água vira uma paçoca e é um cross, né? Mas não dá lucro, esse é o problema. Tem mais perguntas? Vamos fazer? Querem tirar dúvida? Eu estou parecendo um velho, tenho que usar um óculos. No caso de tanque de terra, o que acontece com essa matéria orgânica? Ela fica lá. Eu acho que acredito que seria essa pergunta. Por exemplo, assim, eu não limpo, eu peguei, tinha o peixe ali e não limpo o peixe, não limpo o tanque, né? Fiz um lote. Você vai ver que o primeiro lote é o mais difícil, porque não tem matéria orgânica, porque não tem inóculo, daí você usa uma água crua e vai indo. O segundo lote, nossa, você fecha o tanque sem limpar, né? Aí você fecha o tanque, nossa, já ficou água verde e vai. O terceiro lote, aí você já começa a ter doença, algumas coisas assim. Por quê? Uma coisa que acontece na questão de matéria orgânica, se você medir o pH lá daquele lodo, aqueles 60 centímetros de lodo aqui, vai lá e recolhe aquela análise lá e faz. Vai ser ácido. Todas as doenças que atacam, vamos falar assim, as que mais atacam a tilápia, elas gostam de ambiente ácido. Então, por exemplo, a pneumonia gosta mais de ambiente ácido. Não que não vá atacar em ambiente alcalino, mas é mais probabilidade maior em ácido do que alcalino. Streptococcus ácido, Francisella ácido. Então, por exemplo, a Francisella, eles para combater a Francisella, eles usaram ácidos orgânicos, porque o pH abaixa mais ainda o pH do intestino para matar a Francisella. Então já é ácido e foram lá e baixaram mais ainda. Funciona? Funciona. Só aconteceu uma coisa, foda o fígado. E daí o fígado debilitado, então fica num círculo vicioso e daí cai na meleca igual, né? Então são estratégias que cada um usa de uma forma. Então por isso, por exemplo, assim, a bactéria biturbo, o que a gente fez com a bactéria biturbo? A gente transformou todo o ambiente alcalino. Então por isso que a bactéria biturbo é biturbo. Por isso que as pessoas que experimentam e colocam na piscicultura vê a diferença em 5, 6 dias. E tem os melhores resultados, né? E aguenta mais, aumenta a imunidade do peixe, que o caminho é outro. Meu peixe não come bem às 8 da manhã, só vem comer às 9. É um sinal que falta oxigênio à noite? Olha, ele gosta de rotina. Então, por exemplo, se você está acostumado já há 2, 3 meses a tratar ele às 9 horas, e daí você, assim, um dia foi às 8, né? Então ele gosta de rotina. Aí você vai forçando a rotina para as 8 horas e ele não vem comer bem, sim, é um sinal geralmente que passou um estresse perante o percurso anterior, ou seja, perante a noite, no caso ali. Porque, por exemplo, assim, talvez vocês me acompanhem, vocês viram que tratando peixe 5 horas da manhã, tem gente pulando nessa altura até hoje. Fala, é impossível, porque chega às 8 horas e não consegue tratar. Mas só que não chega às 5 horas da manhã, a média do oxigênio está 3, 3,5. Porque a gente tratou o peixe mais cedo, 5 horas da manhã, 5 horas da tarde ele fez a principal digestão.
Então ele baixa o consumo de oxigênio e daí ele para de consumir oxigênio. Assim, o excesso de oxigênio. Ele vai consome só para viver. É que imagine como se você fosse pegar e fosse deitar na cama. Teu batimento cardíaco reduz, a tua respiração reduz, teu consumo de energia reduz, tudo reduz quando você está dormindo. Então o peixe, eu falo assim, não que ele dorme, mas eu falo assim, ele fica mais calmo depois que fez essa primeira fase da digestão. Lucas, mas por que você está falando da primeira fase de digestão? Porque você vai poder abrir o peixe depois de 12 horas, vai ver a ação dentro do bucho dele ainda. Ele não sumiu, mas ele consome menos oxigênio. Lucas, como é que você pega e fala que ele consome menos oxigênio? Simples, porque daí você, num dia nublado, com oxímetro, você trata o peixe, tipo que nem você trata às 9 horas da manhã, um dia nublado. Aí você vai lá e pega e começa a medir oxigênio em hora, daí você vai descobrir como o peixe consome oxigênio. Você liga lá o teu zoneador, tudo bonitinho, daí você vai ver a cadência assim. E depois que passou as 10, 12 horas, começa a subir o oxigênio. E já está de noite. Daí quer dizer que a tilápia reduziu o consumo do oxigênio. Aí fica só o ambiente. Aí não tinha sol, o fitoplâncton não foi produzido. Aí quem consome no ambiente é matéria orgânica. Aquele lodo lá vai consumindo, mas a tilápia para de consumir. Então hoje a gente brinca, a gente fala assim, 30% do oxigênio a tilápia consome e 70% é o ambiente. Desses 70% eu falo para você, 50% é a matéria orgânica que consome, e os outros 20% é o fitoplâncton, o zooplâncton durante a noite. Então, como é que eles fazem? Ah, o fitoplâncton produz de dia e de noite consome tudo. Não, não é assim que funciona não. Você pode pegar um tanque, limpar ele, produzir fitoplâncton, não tem matéria orgânica, você mede ele durante o início da noite e mede no começo da manhã antes de sair o sol. Você vai descobrir que ele consome muito pouco oxigênio, muito pouco. Mas estou falando do fitoplâncton e não alga, tá? Aí meu amigo Guilherme fala, tem xenofícias e fala uma outra lá. Fala muito bonito para mim daí. Fiz biometria na tilápia hoje. O balde com elas dentro ficou com muito muco delas. Isso é bom ou ruim? Isso é ótimo, tá, Rodrigo? Quanto mais muco ela liberar, mais saúde ela tem. Isso é. Estou começando do zero. Por onde devo começar? Deve começar a procurar informações, que nem você está nessa live aqui. E faz pergunta, qual que é a tua dúvida, né? Qual que é a tua dúvida? Acho que você já começou, na verdade, né? Você já está numa live de peixe, então já começou. Agora, a partir do terceiro lote que o lodo está ácido, talvez não seria ideal o uso de calcário para corrigir a acidez e depois pôr o tanque para encher. Tá, amor. Respira água. Acho que eu mando a pergunta antes de eu responder a parte do oxigênio. Tá. O calcário na lavoura demora mais de 6 meses para começar a fazer efeito. Você acha que num tanque ia funcionar? Então beleza, você vai corrigir lá o pH dessa lama. A ideia não é ruim. Vou jogar calcário. Beleza, vai ter que jogar estratosfericamente. Mas ele demora 6 meses para começar a fazer efeito. Tá? Na lavoura já mostra que demora 6 meses. Então de 6 meses a 1 ano para corrigir a acidez. E a gente faz lota em 7 meses. Quando o calcário pensar em começar a fazer efeito, nós já estamos tirando. E tem outra questão. Na lavoura não fica renovando a água. Tem a água da chuva, né? Que vai levando um pouquinho mais para baixo. E na piscicultura a água está entrando e saindo. Né? Por exemplo, nós temos uma cultura de muita renovação, então ela lava. É que nem o cal virgem, cal hidratado, bicarbonato. Se nós pegar fazer a troca e trocando a água, vai chegar um momento, não tem, vai sumir vai ser lavado essa dureza em carbonato, esse cálcio vai se sair e vai ficando ácido. Se a água entra ácida, a tendência é ficar ácido o teu tanque. Então, por exemplo, assim, o maior desafio do lodo, dessa matéria orgânica, não é o fato dela ser ácida, é o fato dela consumir muito oxigênio durante a noite. Esse é o desafio. Ela consome muito oxigênio durante a noite. Tem pesqueiro de 4.000 metros e tem um areador que liga de noite Meu Deus! E liga de novo das 12... Peraí. Falei, a gente tem que usar óculos. Tem um areador que liga de noite da meia-noite às 5 da manhã.
e liga de novo das 12 horas. Acredito que meio-dia, às 2h30. Tá correto. Rapaz, o que eu vou falar para você? Sempre é difícil falar alguma coisa, mas eu vou te falar como a gente tá fazendo na nossa psicultura para você ter uma noção. Geralmente é que nem ali em torno de 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, liga e desliga só depois das 8, 8h30, tá? A parte de você agitar ele no meio-dia às 2h30 é ótimo, né? Se você tiver um timer, né? Tiver essa tecnologia de um timer, aí, como é um pesqueiro, daí tem a parte de pesca, né? O pessoal vai lá pescar, não pode ligar areador, a gente entende. Mas daí tenta alterar, pelo menos, ver se tu consegue ligar mais cedo, assim, porque meia-noite já faltou muito oxigênio. Mas vai depender muito do horário que você trata teu peixe lá, do pesqueiro. Não sei como é que você trabalha, né? Por exemplo, eu trato mais final da tarde, porque ninguém vem mais pescar. Aí você já trata o peixe, já liga o areador e deixa ligado até outro dia de manhã. Exemplos, né, para você poder trabalhar. Minha criação no tanque de terra tem um pouco de renovação contínua e me indica jogar cal uma vez por semana para manter equilibrado meu pH é 6.8. 6.8 é pH ácido, tá? Tá, gente? 6.8 é pH ácido. O que significa pH ácido? Senão, que a tua renovação tá meio alta para dar 6.8. Uma coisa que vocês têm que ter um cuidado, por exemplo, se o kit de vocês marca só até 7.6 e medir 7.6 pH, não quer dizer que o teu pH lá da água está 7.6, não, tá? Vocês têm que comprar um kit que marca mais que 7.6 para vocês saberem onde é que está o pH. E se for menos também, então tem que ter cuidado nesses kits de pH. O cal ali uma vez por semana, não. Eu jamais indico a aplicação de cal uma vez por semana. Tá? Por quê? Porque eu já fiz isso na minha vida e tomei no zóio e quase morri de infarto e os peixes quase morreram também. Porque é muito mais fácil, uma vez por semana, aí você entra na rotina, terça-feira eu vou lá aplicar cal, e vai, que é uma beleza, e daí a dureza em carbonato vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, e daí o negócio vai te pegando, o pH estratosfericamente. Tá, quando a gente aplica cal, gente, larga a mão de ser preguiçoso. Uma coisa que vocês podem entrar na rotina, faz análise uma vez por semana no seu tanque. Você mede a dureza em carbonato. Tá 30, beleza, não faz nada. Tá 20, você aplica cal. Aplicou cal, espera 2 dias, faz análise de novo. Tá 20 ainda, você aplica mais uma vez cal. Opa, chegou a 30, beleza. Espera mais uma semana, você vai lá, tá 30, não faz nada. Deu 20, você faz a aplicação de cal. Espera 2 dias, faz de novo. Deu 20, vai, aplica. Vai fazendo esse ciclo. Porque é a mesma coisa, você já imaginou o médico pegar e falar, toma antibiótico uma vez por semana? Ele tem uma base, ele primeiro identifica um problema em você, por exemplo, né? Ou, vamos falar assim, antibiótico é meio pesado, vamos pegar um pouco mais leve. Um analgésico, toda semana você toma um comprimido e você nem sente dor. Mas daí é mais fácil, você não esquece de tomar um analgésico, entende? Uma vez por semana você vai tomar e você não sente dor. Então a dor, no caso, seria precisar tomar ou não. Então por isso que a gente não fala uma vez por semana, porque teve pessoas que fizeram essas indicações e depois deu um maior prejuízo, não posso falar, né? Respeito, acontece, é humano, né? Por quê? Preguiça de fazer análise de dureza em carbonato. Porque a alcalinidade não vai pegar isso. Você tem que ser esse kit, dureza em carbonato, KH. É esse kit que vai te salvar. A alcalinidade só vai te pôr na água fria. Em um berçário, quantos peixes posso colocar por metro? Considerar que elas cheguem a 80 gramas. Samuel, 80 gramas, peixe por metro. 100 peixes por metro você pode ir tranquilamente. Para tirar em 60 dias, mais ou menos ali, daí com 80 gramas, tá? Só que daí assim, eu quero que elas crescem mais rápido e se você tiver mais espaço, depende da quantidade de tanque que você tem, é a questão assim, se tu jogar 50 peixes por metro, é melhor, vai crescer mais rápido que jogar 100 peixes por metro. Isso é fato. Mas quando é uma produção de juvenil, quem faz juvenil entende que vai desparelhar um pouco, não tem jeito. Então, tem esse cálculo aí para fazer. Mas até 100 peixes por metro, em 60 dias você tira. Em ambiente normal, seja verão, né? Assim, aquele
top do top dos climas. Depois, chegou meio no inverno, a água não chega a 26 graus, mínima 22, 26. Aí vai se reduzir o crescimento, tá? Quando eu falo assim, o máximo é o máximo com temperatura ideal do ambiente, tá bom? Não tratamos os peixes, é um pesqueiro de dia. Como é que o peixe cresce aí? Não, brincadeira. Não, bem tranquilo. Se vocês tratam muito pouco, né, a maioria das vezes o pesqueiro trata um pouco o peixe, né, para ele engordar. Depende de cada manejo. Às vezes você já compra tilápia, o peixe já gordo para pescar, é diferente, né? Então, beleza, não tem problema nenhum. Então, um areadorzinho ligado é suficiente, tá? Se vocês não tratam, porque daí não produz matéria orgânica, né? Tiago, boa noite, vamos lá. Faz pergunta, gente. Aqui é para tirar perguntas. Tirar perguntas lá da sua cabeça. Se eu pegar e estiver armazenando em 7, final do dia em 8 ou em 9, dureza em 20, posso colocar cal? Sim. Não tem problema nenhum. Uma ótima pergunta. Por isso que a gente precisa que vocês façam pergunta, que é o desafio de vocês nesse momento, tá? Então não adianta nada ficar falando. Eu posso mostrar os produtos para vocês entenderem a reação deles, mas as perguntas vocês têm que fazer para pegar o jeito, né? E daí vocês conseguem pôr em prática. Aí a gente está fazendo o resultado, promovendo o resultado que a gente quer aqui, nessa live. Tá. Tu mexeu? Mexeu. pH amanhecendo em 7. Fica tranquilo. Isso, com as informações que passou, eu sei uma coisa. Você tem bastante fitoplâncton no seu tanque. Então está havendo produção de oxigênio. Só acompanha o pH. Porque está oscilando o pH. Quando, por exemplo, o cara fala assim, está 6.8 meu pH e o final do dia está 7.2, eu sei que ele tem pouco fitoplâncton. Tá? Porque o fitoplâncton é responsável pela alteração do pH. Então foi contado umas histórias para jogar calvídeo para ser um tamponante, calcário antigamente, isso é um tamponante. Sinto muito dizer, você pode ter uma dureza alta, vai ocorrer oscilação de pH, porque é o fitoplâncton que altera o pH, a reação química. Então, o fitoplâncton faz a reação química e nisso a consequência é sobe o cálcio, então sobe o pH, tá bom? Então, por exemplo, a dureza está 20, você vai fazer a aplicação de cal virgem. Qual que é o segredo da aplicação de cal virgem ou cal hidratado? Eu tenho que falar cal virgem por causa que eu trabalho com cal virgem, mas pode ser cal hidratado, né? Se eu só falar cal, às vezes vocês vão entender que pode ser calcário e outras coisas. Daí especificamente cal virgem que eu trabalho, mas se você trabalha cal hidratado não tem problema. Faz pela manhã, né? E os areador ligado. Lucas, não tem areador. Opa, não serve para você essa técnica. Simples assim. Aí você pode usar um bicarbonato se quiser subir a dureza em carbonato. Pronto. Não tem areador, usa bicarbonato de sódio. Aí caro pra caralho. Compensa comprar um areadorzinho já, né? Entendeu? Essa é a questão. Você vai elevar. Só que daí, por exemplo, como teu pH tá subindo lá bastante, tua renovação não é tão alta, não. Só falta fazer umas 2 aplicações de cal virgem, às vezes eu tenho que fazer até 3. Aí vai subir a dureza em carbonato, e depois que ela subiu, ela entra em ciclo sozinha. Seus curioso. Live passada você falou que tirou o geomembrana do fundo do tanque. Fala mais qual o motivo. Seus curioso. Qual foi o motivo de tirar a geomembrana do tanque? Primeiro, ela estava furada, né? Vou começar no início. Primeiro, nós não conseguimos encher o tanque, tá? A gente foi lá e não encheu o tanque, vazava tudo pelo dreno. Consertamos um pouco, vazou pelo dreno. E daí, então estava muito furado. Daí o que a gente foi fazer? Vamos cortar o fundo. Pronto, e deixar só ao redor. O que atrapalhou muito nosso tanque de geomembrana ali, no caso? É que embaixo ela tinha uma vertente própria, então nós tínhamos que fazer uma drenagem. Bem uma drenagem que funcionou bem, funcionou bem, né? Só que acontece, se tiver um furo na geomembrana, vazava pela drenagem, então o tanque não enche. Então você imagina aquela imensidão, 1.500 metros quadrados lá, e tiver um furo. Tem vazamento, ele procura a drenagem, como tem várias drenagens, e não enchia, né? Então esse é o caso. No começo a gente conseguiu fechar o buraco, com o tempo a gente não perdeu o controle, não conseguiu fechar o buraco, né? E a gente aprendeu muito. Qual foi o motivo de ter feito a geomembrana? Então eu parti lá atrás de uma teoria.
bioflocos. Então a gente estudou bioflocos, enfim, criou politrófico. E daí, só que chegou o momento assim, quantas gramas dia a tilápia ganhou? 3,5 gramas dia. Aí eu comecei a pesquisar, no bioflocos, da grande maioria não passa disso, peixe gordo, tá? Tô falando de juvenil, essas coisas. Então não serve para peixe gordo, né? E daí vira aquele negócio, tá com problema, tem a drenagem, então o que a gente fez? Só pegou e fez ao redor do tanque, deixou, porque daí não vai desbaranquear a terra, inteirou a lona, né, por lado de dentro, e como ele tem bastante laje, tá? Quando tem vertente, assim, no nosso caso, nossa região tem laje, o fundo é laje, então não tem para onde a água ir, então a água subia, a lona fazia assim, uma Maria mole, assim, então você imagina como é que era torturante ver uma bolha assim subindo. Quem me acompanha mais tempo até fiz uns vídeos, olha só um presente de Páscoa, subiu uma bolha no meio do tanque assim, levantando a lona, porque formou gás e diaba 4 lá e o gás não saiu pela drenagem, a água saiu, né? Então acontece um monte de problema, né? Mas porque o local não foi bem escolhido. Se eu tivesse na época tendo um pouquinho de paciência e ter feito no tanque 3, que é do lado, que lá não tinha água vertendo, acredite que ia ter a geomembrana até hoje ali, tá? Então hoje o pessoal, por exemplo, assim, empedrando ao redor. Eu não tenho coragem de empedrar ao redor dos tanques. Fica a coisa mais linda, fica um negócio, mas dá muito problema de verme, sanguessuga, porque os parasitas eles começam a esconder atrás da pedra e eles crescem e depois eles atacam a tilápia. Quando eles estão numa fase pequena, larval, uma coisa bem pequena, a tilápia come eles. Só que depois que eles estão grandes, não come. É interessante isso. E onde é que tem empedrado dá mais sanguessuga. Problemas que a gente nunca tinha de sanguessuga ouvido falar. Aí quem tem sanguessuga pode ver que ao redor está empedrado. Então, se mexeu uma coisa no tanque, resolveu o problema de desbaranqueamento, criou-se outro. Aí eu estou na esperança ali de talvez a geomembrana na lateral não vai dar esse problema de sanguessuga. Mas daí nós vamos descobrir agora, né? Tá bom? Então por isso que a gente já vai aproveitar e testar. Puxa, bem caprichado você, hein? Posso colocar 30 tilápias por metro até chegar a 900 gramas? Pode, põe até mais se quiser, né? O problema é chegar a 900 gramas. Rapaz, 30 peixes por metro. Aí você fala assim, mas tanque-rede, né? Tanque-rede eles põem mais e funciona. Funciona, mas eles têm um rio passando, uma renovação, uma troca de água, acho que de 3 segundos. Vamos jogar mais alto 5 segundos, ou seja, a cada 5 segundos troca-se toda a água do tanque-rede. Então vai fazer esse movimento assim, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E a diferença de um tanque, de um rio, o pH não é ácido, ele é alcalino, tem fitoplâncton já nos rios, é uma maravilha, é como se fosse um açude enorme, tá? Então por isso que funciona bem. Então a gente também tinha essa ideia de produzir mais peixe por metro, viabilizar o sistema. Chegamos a 25 peixes por metro, demoramos 16 meses para entregar esse peixe aí com 900 gramas. Então, ponhar 30 peixes por metro? Pode, só que vai demorar muito. Então, o que a gente partiu? 2 lotes por ano. Você vai ponhar menos peixe e vai tirar mais peixe no fringir dos ovos, ou seja, vai fazer um berçário e vai produzir um juvenil de 100 gramas, né? Que nem o amigo ali atrás pediu. Quantos peixes posso fazer para produzir um juvenil de 80 gramas? Porque ele já está ligado na ideia. É melhor você construir um tanque menor, pegar o seu olivinho, fazer ele virar um juvenil e depois distribuir nos tanques com 100 gramas. Aí vai ficar de 4 a 5 meses. Se ficar 5 meses, fez 2 lotes por ano, dá 10 meses, sobrou 2 meses ainda dele. Reforma e outras coisas que vai sobrar. Aí você consegue. Aí você faz um berçário primeiro e você redistribui. Então a jogada nossa é fazer berçário, ou você achar um parceiro que produz um juvenil de 60 a 80 gramas, ou você cria um berçário e faz esse juvenil para você. Mas compensa, tá? Porque, por exemplo, um tanque ali, se cada 5 meses você tirar um lote, vamos falar 2 lotes por ano, o areador é o mesmo, o tanque é o mesmo, né? A limpeza tu vai fazer daí, claro, você não vai fazer em 5 meses a limpeza, vai fazer uma vez por ano. Tudo baixa o consumo, o funcionário, né, colaborador é o mesmo, paga anualmente, né, calculado anualmente, se for por porcentagem, melhor para os dois, né. Ai, ai,
este cal virgem é o mesmo usado em construção? Exatamente esse. Geralmente em construção é usado o cal hidratado, tá? Então você pode usar esse aí. Muito obrigado pela dica, só que quando liga o aerador começa a subir o baro. Tem algum problema? Não é o ideal subir baro, né? Então tenta levar esse aerador no lugar mais fundo, tá? Então assim, por exemplo, que a gente tem muito problema ali também, né? Chega final de lote, tem mais peixe por metro e vai indo, e daí tem que ligar mais aerador chafariz. O chafariz incorpora um oxigênio muito bom e tal, só que ele pega muita água do fundo e daí vira uma água barenta, e daí depois que virou uma água barenta não tem mais fitoplanta durante o dia, daí você já tem que deixar mais aerador ligado durante o dia, aí quando vê só recupera o negócio quando você pegar e vender o peixe. É complicado. Depois que virou o tanque, quando o peixe está grande, é tranquilamente complicado você desvirar ele, tá? Por exemplo, nessas temperaturas, talvez a última live eu tinha falado, mas vou repetir para quem não estava. Mostrou-se a temperatura de água 33, 34 graus ao final do dia. Quem mais sofreu por temperatura foi onde que não passava corrente de ar e onde é que tinha só aerador de pá. Onde tem chafariz, esfriava a água durante a noite e amanhecia 28, 28,5, chegava ao final do dia 32. Aí quem tinha aerador de pá amanhecia-se 31, 31,5, temperatura de água, e chegava ao final do dia 34. Né? Então daí se tivesse um aerador chafariz no meio, ia esfriar a água. Então o chafariz não serve só para incorporar oxigênio, serve para esfriar a água, tanto no verão como no inverno. E o aerador de pá serve para incorporar oxigênio e para fazer a homogeneização. Aerador de pá não esfria a água, então no inverno você vai ligar mais aerador de pá e no verão mais o chafariz para esfriar a água. Então você tem que trabalhar com os sistemas. Só umas dicas aí. Olha, meu Deus do céu, eu adoro essas perguntas, tem que fazer mesmo, é isso aí. Amônia em 2, posso pôr cal hidratado? Pode. Deixa eu pegar a tabelinha aqui. Ai. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Ah, não, mas tem que ter medo de fazer gel membrana. Aqui ele fez a pergunta: posso fazer um gel membrana sem medo? Então, não, tenha medo. Medo de fazer um furo nele. Na hora da despesca fez furo, tem que fechar. Nós usava manta de telhado para fechar. Funciona melhor do que você chamar o cara para fechar, manta. Delícia. Então vamos lá, o negócio da amônia. O cameraman tá bem sujo aqui, gente, mas é porque a gente usa no dia a dia. Tá ali, ó, tá. 0,25, 0,5, 1, 2 ppm. Então aqui tá 2, você tá com medo de aplicar cal virgem, tá? Imagina que aqui fosse 20. Que eu cheguei a 20, que só consegui medir a 20. Na verdade não subiu mais que 20, não sei porquê. Na época não subiu mais que 20. Como a gente trabalha a amônia para você entender? Quando chegar a 2, liga a luz amarela. Dá um sinaleiro para você entender, tá? Luz amarela. Né? Aqui você começa a deixar o aerador ligado, né? Uns 25% aerador ligado, até 40% aerador ligado durante o dia, 24 horas por dia. Quando chegou aqui, você pega e deixa pelo menos 80% do aerador ligado durante o dia. E à noite liga o seu 100%. Mas aí eu sei que você fez a pergunta ligado isso aqui, 2, opa, aí você veio aqui, 2, aí por exemplo o tio lá falou que estava 6,8, olha aqui ó, 6,8, 2, não, a amônia não ficou tóxica, né? Não ficou tóxica. Daí o outro tio falou que está 8,5 final do dia, sim, então quer dizer que se a amônia tiver 0,5 já ficou tóxica. E se chegou ali já está hipertóxica, vamos falar assim, né? 6,5. Gente, isso aqui não funciona, tá? Em tanque escavado, essa tabela você não olha. Esqueça isso aqui. Vai por mim. Eu olhei muito isso aqui. Isso aqui é um freio que te arrebenta no meio. Você só olha isso aqui e que nem eu expliquei para você. Se tiver 2, já presta atenção. Quiser deixar já um aerador ligado. Aqui você já deixa então 40% do aerador ligado, até 50%. Depende de como é que você quiser fazer. E aqui você já deixa 80% durante o dia. E o peixe vai continuar comendo, você nem vai saber que tem amônia. Tem um produtor que fala para mim: Lucas, eu nem meço mais. Eu meço a dureza em carbonato e amônia, essas coisas. É só se ver que o peixe para de comer, daí eu vou lá e meço. Mas só que daí ele deixa 2 aerador 24 horas batendo.
tá? Então são manejos, são técnicas que cada um faz. Não existe certo e errado. Não estou aqui para dizer, isso é certo e errado. Mas uma coisa eu te garanto, produtor para produtor, esqueça essa meleca aqui. Essa meleca aqui foi projetada para aquário. Nós estamos usando kit de análise de aquário, não de tanque escavado. Ninguém falou, esse kit aqui é para tanque escavado. Não, nós usamos de aquário. Era o que tinha na época e foi passado de geração em geração. Então isso aqui não funciona para nós. Por quê? Porque nós temos areadores. Por quê? Porque eu já ponhei 20 ppm de amônia, não morreu o peixe, continuei tratando. Tá no Instagram, procura o vídeo, tem que achar esse vídeo. Não. Ponhei 15 mg de nitrito e continuei tratando, comeu igual, tá? Então não mata o peixe se tiver areador ligado, tá bom? Aí a única coisa você vai ligar durante o dia. Ele está numa propriedade, então ele também está com 3,5, 6,5. E estava o areador desligado. E daí o peixe já começa a parar de comer. Aí a pessoa que ouve isso que eu faço e põe em prática, deixar o areador ligado durante o dia, vai gastar mais energia, mas que culpa o peixe tem? Se você tem amônia alta. Aí você liga mais o areador, ele continua comendo, e vai tratando, e vai crescendo, pronto. Só tem os detalhes, a amônia 6,5, teu tempo de resposta é menor. Se sair energia elétrica e não tiver gerador, ou se caso der uma pane no teu painel elétrico e desligar. Isso sim, se não tiver nada de amônia e tiver 6,5, o teu peixe morre mais rápido aqui. Se não tiver areador ligado. Lembre-se, o peixe não morre por causa da amônia e nitrito. Tá bom? É porque você desligou o areador. Ou não ligou durante o dia. Volta. Tá certo. Então, sobre a geomembrana ali, verifica para que você quer, tá? Porque é um custo meio elevado, né? Então, se for para lazer, às vezes, Lucas, você não põe a geomembrana, não vai parar água dentro, porque minha região é muito arenosa, fica pouca água dentro, tá? Vou usar água de poço artesiano. Um detalhe, água de poço artesiano. Vamos fazer o teste aqui, ó. Não vou estragar meu copo. Bem lembrado. Tá, gente, eu vou tirar isso aqui, é água de poço artesiano, tá? Agora vamos fazer a análise de poço artesiano. Vamos ver como é que está a dureza do nosso poço artesiano. Vamos lá. 1, 2, 3. Olha só que legal. O poço artesiano está trazendo uma água para nós já em 30 de dureza em carbonato. Olha que chique. Nós não precisamos nem, se você usar que nem ali, realmente às vezes propriedade menor, você não vai precisar nem pôr cal, essas coisas, já vem em 30, tá? Só que em contrapartida, vai gastar minha água, depois eu vou morrer de sede aí. Se está gostando da live, manda positivo. Se quer que eu continue falando, manda positivo. E se achou muito boa mesmo, já compartilha. Fala, escuta esse louco aí, velho. Escuta esse louco aí. Vamos ver como é que tá o pH. Ó, o pH tá azulão já também, tá? Sem pôr cal verde, bicarbonato ou gesso, já tá azul. O gesso não ia mudar, tá? E essa água aqui não é de poço artesiano, tá? Essa aqui é a água da chuva. E ficou ali uns dias e o pH se alterou sozinho, tá? Devia ser ácido. Então a natureza é perfeita, então não temos o que fazer. Então, por exemplo, às vezes eu vejo muitas pessoas que pegam água de poço, veja o motivo de você pegar e fazer análise de dureza em carbonato, né? Por isso que não dá para falar assim, imagina a água de poço e falar assim para você, não, aplica cal uma vez por semana, isso é muito bom para tilápia. Aí você usa a água de poço, em questão de 4 semanas, a dureza em carbonato já ultrapassa, tá? Minha água vem com cachoeira, por isso penso em colocar em 30. Boa sorte, amigo. Mas o que eu posso falar para você? O lucro é teu, o prejuízo é teu, tudo. Mede essa água, vê se ela é ácida ou não, né? Como é que está a dureza em carbonato. O que acontece nessa grande maioria é o seguinte, tá? No começo, até 300 gramas, o peixe cresce que é uma beleza, vai indo. Mas na hora de você pôr peso nele, que seria dos 500 gramas para cima, ele não vai. Vai dar 2 gramas, 3 gramas dia. Aí você tira 100 gramas só por dia, por mês. Aí vem outro e fala assim, tô 300 gramas por mês. Aí entende, não vai fechar a conta. Daí é melhor você pegar, pôr menos peixe por metro, fazer 2 lotes por ano, vai dar muito mais dinheiro. Porque tem outra questão, com 30 peixes por metro, a conversão alimentar estoura lá em cima. Você vai gastar às vezes 2 kg de ração para produzir 1 kg de peixe.
Se você reduzir, fazer mais bonitinho o negócio, você vai conseguir por 1.2, 1.3, ou seja, com 1,3 kg, 1,4 kg no máximo, você faz 1 kg de peixe. Aí depende da tua região, 1 kg da ração, aí teu custo já sobe, tá? Mas bora lá, se teu coração fala para fazer isso, faz. Depois tu me conta como é que ficou. Tem um tanque com sanguessuga, mas tem jundiá. Será que o produto certeiro elimina? Sim. Sim, mas você pode usar Tricocil ou Masotem. Mas certeiro, teoricamente sim. Tá? Teoricamente sim. Nunca usei, mas teoricamente sim. Só na teoria. Depois tu me conta se deu certo ou não. Meu tanque está com água bem esverdeada. Isso é ruim para os peixes? Certo. Tá, depende do verde. É um verde que você olha de longe, tá preto de verde. E quando você aproxima do tanque, você vê o fundo do tanque, assim, você vê uns 20, 30 centímetros. Né? Entende o verde? Porque às vezes o cara fala, meu tanque tá verde, tem uma alga, uma nata verde por cima. Isso é uma desgraça aquilo lá. Né? Então, o verde do fitoplâncton ele tem transparência. Você olha de longe e dá um reflexo. Você olha de perto você vê o fundo, vê pedras, né, que tiver ao redor. Esse verde que de longe você não vê nada, vê um espelho e chega perto, isso é fitoplâncton. Esse é um verde bom. Tá? Essa conta de 100 alevinos por metro se usa areador ou soprador ou aguenta com a renovação de água? Boa pergunta, Nilda. Bom, esses 100 alevinos por metro só com areador, tá? Soprador não funciona em tanque escavado, tá? Vai entupir toda a mangueira porosa, um mês por aí já entope tudo, então por isso que não funciona. Aí, por exemplo, a geomembrana, o tanque circular elevado. Ô, Sirius, que o pundão, tá ficando quente, né, Sirius? Aí, areador. Como é que a gente faz? A gente trabalha... Vem cá, Sirius, vem cá. Nem vem mais. Sirius, vem cá, Sirius. Psst. Sirius, vem cá. Aqui. Tá bom. A gente trabalha com areador de pá. Então a gente começa com o areador de pá porque ele só faz a movimentação. Então, por exemplo, assim, você vai alojar lá os 100 alevinos lá no metro quadrado. O areador já tem que estar ligado antes de vir o alevino, né? Uns dias antes. A água tem que estar bem adubada. Aí você vai estar lá o areador 24 horas ligado, você não desliga esse areador de pá. Então a gente tem um areador de pá bem pequeno de 1 CV, né, da marca do Supesc, nosso amigo Sérgio ali. Então ele só vai fazer a rotação da água e incorporar um pouquinho de oxigênio. Porque nessa fase, até atingir em torno de 25 kg de ração, aquele areador de idade chega, tá? Depois sim, depois ele vai crescendo, né? Daí você vai ter que pôr um areador, aí pode pôr um areador chafariz, e vai indo, só que daí vai estragando a água. A água, no caso, quando chegar nos 80 gramas ali, vai estar uma água ruim, tá? Não tem o que fazer. O Adriano, sem areador, qual a quantidade de cal virgem jogar por metro quadrado? Tem 5 peixes por metro. O que a gente faz? A gente não indica a aplicação de cal virgem, tá? Sem areador. Por quê? Pega lá um meio quilo e joga para você ver o que acontece. Não há incorporação, o cal virgem fica por cima, fica aquele negócio. Então, se você pegar um tanque que não tem areador, o que a gente entende? A água já está separada, em cima ela vai estar mais quente, o pH vai estar mais alto, entre meio água fria e quente, e no fundo água fria e ácida, a água já está separada. Aí você joga um cal virgem em cima, o pH já está alto, vai aumentar mais, e embaixo do tanque, lá no meu pezito, ali, é ácido, entendeu? Você joga em cima, ela não se mistura. Esse é o problema. Então a gente não indica o uso de cal virgem quando não tem areador. Compra um areador de meio CV, gente. Tem da nosso amigo Aqua Germânia ali. Também tem meio CV, tem de 1 CV, tem, né? Então tem fábrica de areador para isso. Então já produziram pode ser de qualquer outra marca, né? Já produziram areador de meio CV para esses casos, assim, tem um tanque para bonito, para lazer, para aprender. Põe de meio CV lá e resolve o problema. E usa cal virgem para se perder medo. A água do meu açude sujou devido às chuvas. Já faz 2 semanas e não está decantando. Tentei fazer adubação, também não adiantou. Alguma dica? Samuel. Então, né? Na verdade, essa água da chuva, ela, sim, teu tanque tá para virar às vezes e só precisou daquele empurrãozinho assim, entendeu?
tá para virar. E daí para você recuperar isso ali, se tu tiver areador e não tiver muita renovação, fazer uso de cal virgem diariamente, uma dose muito pequena. Mas antes, você tem que entender o seguinte, você tem que fazer análise de dureza em carbonato. Olha ali, eu de novo cobrando isso. Mas por que tu cobra tanto? Porque com essas análises a gente consegue orientar e você não vai cometer equívocos. Equívocos é igual a erros, né? E aqui, na minha percepção, não diz certo e errado, só existe algo que não deu certo, né? Aí para não ter equívocos, porque assim, às vezes tua água está suja, mas a dureza está baixa, aí você vai corrigindo e vai melhorar, aí você vai ver que ela não corrige rapidamente, aí é um sinal que a água está barrenta e tem as bactérias ruins ali, aí você vai aplicando e vai adubando, aplicando, aí vai demorar uns 2 meses, aí vai ficar verde de novo, você entendeu? Agora se você medir, não, tá 50 dureza em carbonato, daí, opa, tem alguma coisa ali, tá funcionando, tem que dar um equilíbrio ali. Daí, por exemplo, eu tenho muito aerador chafariz e estou tendo que deixar ligado. Aí não é mais a questão química do ambiente. Não adianta eu pôr a cal virgem, uma coisa assim. É o chafariz jogando a terra para cima, né? Que aconteceu no nosso caso ali, antes de entregar o nosso peixe ali do laboratório número 3. No meu tanque tem gel membrana, tem um soprador de 1,5 CV e 2 aeradores de 1,5 com renovação de 30. Você ainda assim acha que estou exagerando? Eu não acho nada, amigo. Eu só estou compartilhando o que eu já passei. Ó, aqui você está com 30 peixes por metro. É esse, né? É 30 peixes por metro. Tá, então vamos falar assim. Você está com 30 peixes por metro, está funcionando, vai depender muito da tua água. Eu não sei que região que você é, para você entender a situação. Se eu pego a água na nossa região, o rio, as coisas, geralmente o pH às vezes chega a ser abaixo de 6 e a dureza ser 1. E às vezes o teu rio, a dureza já começa com 20, 25 e o pH às vezes está 6,5, 6,8. Depende das pedras, depende da tua região, né? De repente aquela água que você renova bastante é uma água boa. Então você tem que fazer a análise e verificar se a água é boa. Quanto mais renovar, melhor, com certeza. Mas se a água é ruim, aí não. Por exemplo, nós quando começou essa chuvarada, começou a renovar, a água da chuva é ácida, as vertentes que ficam no tanque começam a brotar, né? Isso é ruim, porque vai acidificando o tanque. E a dureza foi baixando e tivemos que ficar aplicando cal virgem, né? Entendeu? Então você tem que fazer análise para a gente saber certinho ali o que precisa ou não. Meu Deus, já é uma hora e pouco de live já. Então, se acabar as perguntas, a gente encerra a live, tá, gente? Não faz mais pergunta. É brincadeira. Se tiver mais pergunta, faz ali, tá? Se gostou da live, manda um positivo. Eles mandaram positivo ou ninguém mandou positivo? Mandaram positivo, né? Não, preguiça de fazer um joinha, não gostou da live, é? Que coisa. Então, a gente tá ali para ajudar vocês. É uma forma de compartilhar ali para vocês. E... beleza, né? Ele mandou mais, beleza, mandou 100%, tá? O objetivo é esse, ajudar, tá? Ajudar nós, produtores de peixe, se transformar cada vez mais tecnificado, com mais informação. Não é nada que você ainda tá ali na live, Lucas. Então tá top. Ô, tchê, até os compadre Fábio também tá na live. Então tá show de bola. O Adilson fez ali a pergunta: tilápia com olho vermelho, o que pode ser? Boa pergunta, teria que ver a foto, né? Que tipo de olho vermelho, se são muitas ou não, né? Tá, o Nildo pediu para mostrar o kit de novo. Por isso que vocês têm que fazer pergunta, gente. A gente tá aqui para ajudar. Lembre-se, faça a pergunta que recebe a resposta. Então eu vou pedir pro cameraman caprichar agora. Dureza em carbonato. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer um story depois, vou postar ali, só para quem estava na live vai entender, né? Aí fica mais fácil, daí você me acompanha o story depois que encerrar essa live, e daí vai poder copiar lá certinho se caso não conseguiu ver, né? Então é isso, acredito aí que conseguimos tirar a maior parte das dúvidas. Agradeço a vocês, a audiência de vocês, essa live vai ficar gravada, então vamos ajudar ali os próximos. E se você gostou da live, por favor, compartilhe com teu amigo, teu inimigo. Aí você fala assim: ah, Lucas, mas por que eu vou compartilhar com o inimigo? Né? Porque hoje ele é teu inimigo, amanhã pode ser teu amigo. Tá?
O compartilhamento é muito interessante. Por exemplo, você vai compartilhar uma coisa com uma pessoa e for uma coisa útil para a pessoa, ou pelo menos a intenção é essa, o que vai acontecer? A pessoa vai te compartilhar outra coisa futuramente. Vai demorar, não pense em compartilhar hoje e amanhã você vai ganhar de volta. Não. Às vezes vai demorar, só que às vezes vai trazer justo uma informação que você não tinha acesso. Da mesma forma que às vezes você pode estar compartilhando com uma pessoa algo que ela não tem acesso, não tem o conhecimento. Né? No caso do canal, da parte que a gente faz na prática, a gente quer ajudar, né? Por exemplo. E amanhã você vai ganhar isso de volta, de uma forma ou de outra. Né? Nós temos essa tecnologia para ser compartilhada, e não para ficar ali só para nós. Né? Então esse é o objetivo ali do canal Minecraft Lab, quando a gente fundou faz mais de 3 anos atrás, para compartilhar e mostrar resultados, e mostrar técnicas e muitas práticas para você entender o calvígio e cal hidratado. E não tem erro produzir tilápia. Eu falo para você, seguindo técnicas, orientações e você fazendo a sua parte, não tem problema, não tem como dar errado. Só que o problema é o seguinte, na grande maioria, você quer fazer do seu jeito. E não tem problema também nenhum, só que o resultado vai ser do seu jeito. Se você quer um resultado diferente, procure técnicas diferentes, tá? Lembre-se, a piscicultura, a criação de tilápia está muito atrasada, e a gente está fazendo um esforço aqui, batendo em você, mostrando novas tecnologias que são realmente importantes para você e para a sua piscicultura, dureza em carbonato, para você acordar para a vida e começar a fazer análise uma vez por semana e entender por que a tilápia fica doente e por que ela não fica doente e por que precisa fazer o que a gente mostra para vocês, tá bom? Um grande abraço, até a próxima e lembre, compartilhe. Quinta-feira que vem estaremos aqui com novas informações para você.